Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou o Alan Carvalho, moro na Argentina e já há alguns vídeos atrás que eu venho produzindo um conteúdo falando sobre alguns casos que me aconteceram morando aqui, como eu vim morar aqui, como eu decidi isso. E conforme eu fiz esses vídeos, eu também comecei a receber mensagens no Instagram perguntando, todo o processo de documentação para eu vir morar na Argentina, como que faz isso, enfim, me perguntando várias coisas sobre mudar de país, como morar no exterior. Então eu achei que seria bacana fazer esse vídeo, principalmente focando em 5 tópicos para qualquer um que queira ir morar em qualquer país do mundo. Não exatamente na Argentina, mas qualquer país. Eu acho que esses 5 tópicos, eles simplificam muita coisa se você se programar e fazer esses 5 tópicos. Se você pensa em morar no exterior, em morar em algum país que você deseja muito, tanto para estudar, para trabalhar, enfim, fazer uma nova vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre esses 5 tópicos e adicionar também referências de quando eu me mudei para a Argentina. Eu não vou focar, por exemplo, em estudar medicina na Argentina, que foi como eu fiz, para vir morar aqui e acabei me apaixonando pela Argentina, amo morar aqui realmente. Então, se vocês até quiserem, me enviem mensagens no Instagram ou aqui mesmo, deixa aqui nos comentários pedindo vídeo sobre como é estudar na Argentina, como que é também o método de estudo na Argentina, enfim, diversas outras coisas que eu já recebi mensagens, mas que ainda falta fazer um vídeo. Então, conforme vocês vão aí me pedindo, eu posso estar fazendo realmente um compilado de vídeos sobre diversas coisas específicas sobre a Argentina ou não. O primeiro tópico, ele é um dos mais importantes, que é você decidir qual país você quer ir morar, qual país, você pretende ir para estudar, você pretende ir para trabalhar, você quer constituir lá uma nova vida, uma família, enfim, nesse país. Você tem que ter isso bem claro, qual você quer, e começar a pesquisar. Tudo que você puder sobre esse país. E a internet está aí, um pouco mais fácil de acesso para muitas pessoas. Então, pesquisar o máximo que você possa sobre esse país, sobre a cultura. Porque a cultura não vai ser a mesma do Brasil, então você tem que ter isso em mente sempre. Porque você vai ter que se adequar à cultura desse país e a muitas outras coisas. Então, se você pesquisa isso, se você já vai muito bem informado, vai ser muito mais fácil para quando você chegar nesse país. Você não vai levar tanto tapa na cara. E também o teu convívio lá com as pessoas, que nasceram lá, vai ser muito mais fácil. Vai ser mais fácil para você se misturar, para você conhecer as pessoas, para você criar novas amizades. E ali, aos poucos, realmente começar a tua nova vida. Então, você tem que pesquisar sobre o país o máximo que você puder. Seja na internet, seja indo, por exemplo, em agências de viagens para saber sobre esses países, para fazer simulações também sobre esses países, em agências de intercâmbio também, que é muito bacana, que eles te dão muitas e muitas informações. Então, o primeiro de tudo é ter em mente qual país você quer morar e conhecer sobre esse país. Por exemplo, chegando aqui na Argentina, provavelmente o brasileiro que vem para cá, a primeira coisa que ele pensa é que os argentinos são muito grossos. E não é bem assim. É cultural deles, eles não se abrem facilmente, mas depois que eles te conhecem, nossa, eles fazem uma amizade muito forte realmente com qualquer um que seja. Só que, a princípio, quando o brasileiro chega, tem aquele primeiro contato com o argentino, já pensa que eles são super grossos, só que não é nada disso. E muita gente sai daqui, eu já conheci muita gente mesmo, conheço até hoje, falo com muita gente que tá chegando, e assim, é a primeira coisa que eles falam: nossa, como o argentino é grosso, como o argentino não é caloroso, por exemplo, como o brasileiro, que o brasileiro já chega de braços abertos. Não, aqui, por exemplo, não vai ser assim, você vai ter que conquistar realmente eles. Então, essas coisas que você tem que ir pesquisando antes de ir morar nesse país, porque você tem que ver se você vai se adequar também a esse país, se você está disposto a mudar alguns dos seus hábitos para entrar ali na cultura daquele país. O segundo tópico, ele já vem atrelado ao primeiro, que é você saber o idioma desse país. Isso é muito importante. Eu já vi muita gente chegando aqui na Argentina, e acredito que isso deve acontecer com todos os outros países, com todos os outros idiomas, que é a pessoa não saber falar um ai no idioma local, e acabar se ferrando de diversas formas. Por quê? Por exemplo, aqui na Argentina, conheci muita gente, que chegou aqui e não sabia falar o espanhol. E geralmente quando você aprende o espanhol no Brasil, é o espanhol da Espanha, que é o espanhol mais neutro. E aqui, o espanhol, ele vai ter o espanhol que é realmente nativo deles, que vai ter o sotaque deles, e é diferente. E quando você chega, por mais que você faça um curso no Brasil, por exemplo, eu fiz 1 ano de curso no Brasil, que é pouco, que é muito pouco se a gente for ver.
Cheguei aqui, eu não entendia nada, porque eu não estava acostumado a todo mundo falando espanhol, não estava nada acostumado, né? Só a minha professora, realmente. Via séries, via filmes, então eu conseguia formular muita coisa, só que pra mim, os argentinos estavam falando super rápidos, super rápidos. Só que não era, eles estavam falando assim como eu tô falando agora aqui no vídeo, só que como você não tá acostumado à língua deles, nossa, parece que eles estão, né, correndo ali pra te jogar todas as palavras possíveis. E não é, porque você não entende, não tá compreendendo. Então vai demorar aí uns dias pra realmente você se acostumar. E se você de fato não sabe nada sobre a língua, vai ser muito difícil em diversos aspectos. Eu já morei com gente que não falava e tinha que depender de outra pessoa para qualquer coisa que fosse fazer, desde ir ao mercado, aí cortar um cabelo. E assim, você vai precisar trabalhar e não vai saber falar a língua, não vai saber falar ali o idioma do país que você se mudou, vai ser muito mais difícil para você achar, né, um trabalho. Se você vai estudar, então, pior ainda, né? Como é que você vai entender a matéria? Como você vai se comunicar ali com seus colegas de classe, com o professor? Tipo, é inviável, você tem que saber realmente a língua. É importante que você já vá com o básico, pelo menos. Claro que muita gente vai falar, mas dá pra ir sem falar nada, eu aprendo lá. Sim, dá pra fazer isso, mas vai ser muito mais difícil. E quanto mais você se misturar com as pessoas, né, com as pessoas do determinado país que você tá indo morar, vai ser muito mais fácil para você também aprender ali o dialeto local, as gírias, enfim, você vai enriquecer muito mais no teu vocabulário. Isso é muito, muito importante também. Eu, quando cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com uma senhora e ela me ensinou muita coisa, assim. Em 2 meses, eu evolui muito no meu espanhol e olha que eu ainda tenho muito que melhorar. Então, é muito importante você ter isso em mente, que você precisa saber o idioma do país que você quer ir morar. E depois a gente tem que falar sobre o quê? Sobre guardar dinheiro. A não ser que você seja muito rico, que eu acho que não é bem a situação das pessoas que estão querendo sair do Brasil. São pessoas que querem buscar novas oportunidades de trabalho, de vida, de educação, que querem realmente crescer porque de alguma forma não conseguiram isso no Brasil, então almejam isso em algum outro país. Então eu acredito que são pessoas que vão precisar batalhar muito. Eu vim pra cá, como eu disse, pra estudar. Então eu me programei totalmente em relação aos meus estudos e eu ia ter que me sustentar aqui, então eu precisava guardar dinheiro. Então eu acho que o bom é durante um ano, se você puder, é claro, é se programar para guardar um dinheiro, porque você vai ter muitas despesas. Já no início, para fazer uma documentação ali, você já vai ter despesas. Imagina para alugar um apartamento num estrangeiro, num país que você não conhece. Então você precisa de dinheiro, você precisa ter uma base ali. E principalmente porque vão aparecer muitas coisas no caminho, por exemplo, se você tem um problema de saúde. Você precisa ter um dinheiro guardado, então é bom você trabalhar durante um ano, guardar o máximo que você possa. Eu fiz muitas, muitas horas extras. Assim, eu não gastei. Durante esse um ano eu economizei o máximo possível, porque eu sabia que eu ia ter gastos quando eu chegasse aqui na Argentina. E dito e feito, eu tive bastantes gastos realmente, só que também não fiquei parado, já fui procurar um emprego para não gastar toda essa reserva que eu tinha, porque ainda poderia acontecer alguma outra coisa que eu teria que usar ela de imediato. Então é bom você se programar aí nos teus gastos, no teu emprego, se você está trabalhando e pretende daí sair dele para ir, né, para outro país, guardar ali o máximo que você possa, faça uma poupança e comece a poupar todo mês realmente. Faz uma meta que você precisa chegar nessa meta para você de fato sair do Brasil para esse país, sabe? Isso é muito importante. Poupar, guardar dinheiro para então ir morar fora. Esse é um dos tópicos mais importantes, que é a documentação. Vários países te pedem vistos, te pedem documentações específicas e que você tem que correr atrás. Mas muitas vezes a gente não sabe aonde que tem que procurar, o que tem que fazer, onde que tem que ir. O mais fácil é você entrar no consulado desse país e começar a pesquisar toda a documentação. E lá vai ter vários tipos de vistos ou de documentações para você entrar legalmente nesse país, que é muito importante, né? A gente tá legalmente no país que a gente quer ir morar, enfim. Se você entrar no consulado do país que você quer, lá vai ter uma lista de documentos, vai ter todas as formas para você ingressar nesse país. Lá eles também especificam geralmente o tempo para que a documentação saia. Para as pessoas que querem morar na América Latina, tem o Mercosul. Então isso facilita também a entrada das pessoas nos outros países, sabe? Então a documentação vai ser um pouquinho mais fácil, por exemplo, do que se você for para a Europa, do que se você quiser mudar para os Estados Unidos, né? Agora tá mais difícil ainda, se você quiser ir para o Canadá. Então, tem tudo isso que você tem que pesquisar, a documentação é muito importante
E aí, você vai encontrar, provavelmente, assim como eu encontrei, que são o quê? As assessorias, tanto assessoria estudantil, assessoria de trabalho, porque muitos países também você vai morar, ou muitos países levam para para empreiteiras. Acho que é isso, acho que agora acertei. E então, é uma documentação específica que você vai morar nesse país, vai trabalhar e vai ter ali, né, um contrato específico de tempo, acredito, para você morar e trabalhar nesse país. Então, é bom você pesquisar bastante sobre isso, sobre essas assessorias. É muito importante você ter cuidado, porque, né, nem todas são confiáveis. Eu, quando vim para cá, eu recebi muitas recomendações, então finalmente eu acabei fechando com uma, porque eu não sabia também metade disso daqui, não tinha pensado, a gente fica ali muito eufórico e acaba não se planejando bem. Então eu acabei contratando uma assessoria que eu já tinha conhecidos que tinham vindo por ela, então foi muito mais fácil porque eu paguei, enviei a documentação que eles me solicitaram e eles resolveram todo o resto. Mas quando eu cheguei aqui, eu conheci outras pessoas que vieram por outras assessorias e que, assim, não fizeram nada, ou fizeram mal feito, ou demoraram muito. E tem que tomar muito cuidado, porque também tem as que vão te dar calote. Sim, dão calote. Tem que tomar muito cuidado, porque, assim, você pode receber calote de diversas formas. Tanto de argentinos, como de brasileiros, ou, né, das pessoas lá do país específico que você vai estar indo morar. Então, toma cuidado com isso, com assessorias, principalmente quando te oferecem muita coisa. Aí tem que desconfiar muito. Mas se você entrar no consulado, lá vai ter a lista inteira de documentação, todas as formas que você pode entrar nesse país, e daí vai ser muito mais fácil também se você quiser fazer sozinho, sabe? Você pode fazer por conta própria, pode ali, né, acabar guardando um dinheirinho a mais, porque isso acaba economizando. Se na época eu soubesse como fazer a documentação, com certeza eu teria feito sozinho, porque agora eu vejo que é muito mais fácil. Mas é claro, porque agora eu já moro aqui, então eu sei mais ou menos como são as coisas. Então é muito importante você prestar atenção na documentação. Entrou no consulado, vai ser muito mais fácil porque vai ter uma explicação muito grande de lá como você faz para ir morar nesse determinado país. E o último tópico é sobre a moradia. E muita gente, por exemplo, me pergunta sobre como eu fiz para achar um apartamento em Buenos Aires. Então eu acho que assim, antes mesmo de você sair do Brasil para qualquer país que seja, não feche contrato de moradia. É muito importante você estar nesse país que você quer ir morar e ver esse apartamento, ver essa casa. Então, assim, não fecha contrato algum, não faz pagamento sem estar lá para de fato ver se é aquilo mesmo que está nas fotos. Isso é muito, muito importante. Porque, né, você não sabe se aquilo é real ou não. Então, assim, se você está indo para esse país, aluga um Airbnb por uma semana, 2 semanas. Aluga um hostel, sabe? Que vai pagar muito mais barato, vai economizar ainda. Porque você vai precisar de dinheiro ali para esse apartamento, para essa casa, o que você quer alugar, enfim. Ainda mais sendo estrangeiro, é muito difícil em determinados países você alugar. Por exemplo, aqui na Argentina, para estrangeiro é um horror, porque você tem que pagar 3 aluguéis, tem que pagar comissão, tem que pagar calção, e tipo, isso sai muito caro. E muitos lugares nem aceitam, na verdade, não querem, né? Na verdade, muitos apartamentos que estão para alugar não querem aceitar, por exemplo, brasileiros, não querem aceitar, por exemplo, venezuelanos, e assim por diante. Então, assim, é importante que você alugue ali um Airbnb, um hostel, sabe? Já vai economizando ali nisso, porque daí você vai estar vendo seu apartamento, vai estar ali conhecendo também o local, né? A zona que você está ali para morar, e não vai sofrer nenhum calote. Eu tenho amigos, por exemplo, que foram trocar de apartamento aqui, ou que chegaram para morar aqui, tinham fechado no Brasil e receberam um calote, pagaram um dinheirão, e a pessoa simplesmente não tinha apartamento nenhum. E assim, é um dinheiro que você perde, porque você nunca mais vai ter esse dinheiro. Então é bom, saindo do Brasil, estando no Brasil ali, não fecha contrato algum de nenhum tipo, sabe, com moradia. Isso é muito importante. Não perca o seu dinheiro, porque isso vai ser muito necessário assim que você pisar naquele país que você quer morar. E agora um tópico adicional se você sair do Brasil, não compare os países. Porque se você já está saindo daí, é porque algo não está te agradando, alguma coisa está te impossibilitando ali de crescer, tanto financeiramente, enfim, do que seja. Então, assim, não chegue no outro país e comece a comparar as coisas, porque isso vai ser difícil para você, é irritante para as pessoas que moram nesse país também, e não é algo legal, é algo também que eu, por exemplo, fui aprendendo, porque é normal você acabar comparando algumas coisas, mas demais também não é nada legal. É óbvio que vai ter diversas diferenças entre os países, né? Entre o país que você nasceu, entre o país que você está indo morar. E
assim, cada um vai ter o pró, vai ter o contra. Então você balanceia, mas fica pra você. Não fique, por exemplo, não deu certo nesse país, volta lá pro Brasil e acaba falando mal de trocentas coisas. Porque assim, se você foi lá é porque você tinha uma esperança, é porque você queria alguma coisa. Às vezes simplesmente não deu certo, mas não tem por que você sair falando mal. Isso é algo muito chato e que eu vejo muito aqui, principalmente porque eu tô sempre com estudantes e estudante geralmente é o pai que paga, sabe? A pessoa às vezes não tem que arcar com muitas coisas. Então, sai daqui, vem aqui só para realmente usufruir da educação, daí volta pro Brasil e começa a falar horrores, sabe, da Argentina. Isso não é algo legal, porque querendo ou não, se você veio estudar aqui, por exemplo, é porque você não estava conseguindo estudar no Brasil, né? Então, algo a Argentina te proporcionou. Então, pelo menos grato a isso você tem que ser. E isso é pro mundo inteiro, sabe? Não fique comparando os países, porque não é algo legal. É claro que uma coisa não vai ser boa em um, vai ser boa em outro e assim por diante. Mas não fiquem fazendo essa comparação. Esse foi um vídeo bem básico, realmente, sobre esses 6 tópicos aí com o Plus, porque muita gente me perguntou sobre isso, muita gente me mandou mensagens, muita gente também me mandou mensagem sobre como estudar na Argentina, como eu disse, eu posso fazer um outro vídeo, então deixa aqui embaixo nos comentários especificamente sobre isso, mas que eu acho que, por exemplo, eu quando saí do Brasil, eu não me atentei a algumas coisas. Quando cheguei aqui na Argentina, acabei, sofrendo por causa disso. Acabei perdendo algumas oportunidades também por causa disso. Então é bom você se atentar a esses 5 tópicos, porque vai facilitar muito mais, sabe? Para quando você sair do Brasil, para quando você começar a se organizar e para você realmente definir ali o que você quer nesse outro país. Então é bom você se atentar, pega um caderno, começa a anotar as coisas, sabe? As coisas que vêm na sua cabeça. É muito bom se organizar e se organizar muito, porque você vai estar deixando uma vida para trás para começar uma nova. E não vai ser fácil, tipo, se qualquer pessoa que tá em outro país te falar que tudo são flores, que é mil maravilhas, não importa o país que seja, não vai ser fácil, nada vai ser flores e você vai ter que aprender muita coisa, vai apanhar muito na cara, por mais que você se planeje. Então, o máximo que você se planejar vai ser bom porque você vai sofrer um pouco menos ali na frente. E depois, quando você já estiver naquele país, as coisas vão começar a se engatilhar ali, sabe? Você vai começar a aprender as coisas e tudo vai começar a fluir muito bem. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, que é bem diferente do que eu tava fazendo, no canal alguns meses atrás. Então peço para vocês deixarem o comentário aqui embaixo. Coloca aí sugestões do que vocês querem ver, até sobre outros temas que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Coloque aí embaixo que eu posso estar verificando, vendo o que eu posso fazer realmente. Deixa o like de vocês, o like atrelado ao comentário, então melhor ainda. O YouTube acaba entendendo que as pessoas estão interagindo, estão gostando. Até o dislike serve e acaba entregando esse vídeo e outros para outras pessoas. E se você viu que não está inscrito, observa aí se você está inscrito, porque tem que se inscrever e ativar o sininho, porque quando você ativar o sininho, o YouTube acaba te avisando quando sai os vídeos, sabe? Você acaba sendo avisado e daí não perde nada. Tô pensando aí em várias ideias realmente do que trazer aqui pro canal. Eu tô bem animado para criar bastante conteúdo, até mais vídeos por semana. Então me ajudem com isso porque isso é muito importante. E até o próximo vídeo.